Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E a partir de agora nós vamos começar a estudar os seres vivos. E nós vamos começar com o que antigamente a gente chamava de reino Monera, né? Como a gente já falou nas outras aulas, né? Esse termo reino Monera, ele tem caído em desuso. Então nós estamos falando dos procariontes. Vamos recordar? Aqui tem algumas figuras, alguns exemplos que a gente vai ver ao longo dessas videoaulas. Então, como nós já vimos lá na classificação dos seres vivos, o Whittaker, né, ele classificou o reino Monera como todos os seres vivos procariotos. Nossa, Ana, o que é mesmo procarioto? Procarioto é aquele ser vivo em que o DNA, ou seja, o material genético, não está envolvido por uma membrana, não existe esta membrana nuclear, né? Além disso, o procarioto também não vai ter organelas, né? Não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, complexo de Golgi, não tem essas organelas membranosas, né? Então, aqui está o reino Monera, o primeiro e o mais simples de todos os reinos, composto pelas bactérias e pelas cianobactérias. E já o use com meio da sistemática filogenética, usando RNA ribossômico, que é um tipo de material genético de ácido nucleico, ele dividiu os procariotos em 2 domínios. Então, dos 3 domínios de use, 2 são procariotos. Ele dividiu esses procariotos em domínio bactéria ou eubactéria e domínio arqueobactéria, ok? Então, vejam só, nós temos aqui um ancestral comum, que teria sido o primeiro que deu origem à vida, né, a célula. Uma parte desse ancestral, então, deu origem às eubactérias, tá? E a outra parte foi caminhando e deu origem às bactérias extremófilas, que vivem em ambientes extremos, que nós vamos ver agora, e uma outra parte ao domínio dos eucariotos. Todos os eucariotos estão aqui, tá? Plantas, animais, fungos e protozoários. Vejam que os eucariotos compartilham um ancestral comum com as arqueobactérias. Então, as arqueobactérias são mais próximas dos eucariotos do que as eubactérias, ok? Então, vamos começar a falar das arqueas, né? Até então, não se falava muito dessas arqueobactérias no reino Monera, né? Arqueo significa antigo, tá? Por quê? Porque essas bactérias atuais são muito semelhantes às que viviam há 3 bilhões de anos atrás, ok? E por que elas chamam arqueobactéria? Porque há 3 bilhões de anos atrás, o planeta tal qual a gente conhece hoje não era dessa forma, né? E aí, então, eram condições ambientais totalmente diferentes. Então, essas bactérias, a gente fala que vivem em condições extremas. Elas são chamadas de extremófilas. Anotem aí, extremófilas. Por que ambientes extremos? O que são ambientes extremos? Por exemplo, são pântanos, lugares que produzem gás metano, né? Que não é tão comum a gente encontrar ser vivo. Então, não tem oxigênio, só tem gás metano. A maioria dos seres vivos precisa de oxigênio para respirar. Essas bactérias, algumas delas, não precisa, ok? Essas bactérias podem ser encontradas em locais de altíssima temperatura, né? Tipo 100 graus Celsius. Que ser vivo que consegue viver a 100 graus Celsius? Nenhum, exceto as arqueobactérias, tá? Por isso que elas são encontradas em fendas vulcânicas submarinas, né? Em ambientes extremamente quentes. Elas também são encontradas em locais com alta salinidade, como o Mar Morto, que é o mar que tem mais concentração de sais. Onde a gente acha que não pode encontrar ser vivo, lá estão essas bactérias chamadas de arqueobactérias. E elas também podem ser encontradas em ambientes muito ácidos. Vocês vão ver, se já não viram, que ambientes ácidos de pH menor que 7. Ok? Aqui tem exemplos de algumas e desses lugares que elas podem viver. E depois, tudo que não for bactéria extremófila são as bactérias que eu costumo brincar normais, né? Essas bactérias, então, desse grupo das eubactérias, né? Elas constituem as bactérias mais conhecidas, que
como, por exemplo, as bactérias que nos causam dor de garganta, bactérias decompositoras, né? Mas as cianobactérias. Essas cianobactérias, a gente faz um parênteses, que eu já falei em outras videoaulas, que elas eram antigamente classificadas como algas azuis, né? Ou cianofícias, ok? Então, esses são os nomes antigos de cianobactérias. A maioria das bactérias é unicelular, então a grande maioria, exceto, olha essas daqui, algumas cianobactérias filamentosas, tá? Ou seja, que formam filamentos. Existe uma discussão aí se essas bactérias filamentosas seriam pluricelulares, ok? Sim, a maioria acredita que sim, que a gente pode chamar essas cianobactérias de filamentosas de pluricelular. Mas também tem cianobactérias unicelulares. Todas as outras bactérias em si são unicelulares, cada bolinha dessa. Elas podem ser coloniais. O que é colonial? Uma grudadinha na outra. Lembra que a gente já viu colônia lá em ecologia? Então, pode ter bactéria colonial, mas elas são unicelulares, ok? Exceto essas cianobactérias filamentosas. As bactérias podem ser autótrofas, ou seja, fabricam seu próprio alimento, ou heterótrofas, que é a maioria. A grande maioria das bactérias é heterótrofa, ou seja, precisa pegar o alimento do meio, como as decompositoras, como as parasitas, tá? E elas são encontradas em diversos ambientes. Vamos recordar então como que é uma célula bacteriana. Recordar porque a gente já estudou a célula de procarioto, ok? Então, a primeira coisa que todo e qualquer ser vivo tem é a membrana plasmática, tá bom? Essa estrutura em vermelhinho fina que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Essa membrana plasmática, ela sofre algumas invaginações. Elas entram, então elas fazem assim e entra, faz assim e entra para a célula, certo? Essas invaginações são chamadas de mesossomos, tá? Ou mesossoma. O que acontece? Por ser procarioto, a bactéria não tem mitocôndria. E a mitocôndria exerce que papel no nosso caso? Produzir energia, né? Então, o mesossomo faz a função da mitocôndria, já que a bactéria não tem mitocôndria. Então, o que é mesossomo? Invaginação interna da membrana plasmática que possui enzimas respiratórias, responsáveis pela produção de energia. Então, lembre-se, bactéria não possui mitocôndria. Então, só para vocês entenderem, recordarem, mitocôndria faz respiração. Respiração produz energia, né? Como a bactéria não tem mitocôndria, quem passa a exercer essa função são os mesossomos, ok? Então, a bactéria tem a membrana com o mesossomo. A bactéria tem citoplasma, como toda e boa célula, né? A célula bacteriana tem os ribossomos, fazer o quê? Proteína, como a gente cansou de ver, né? Toda célula tem ribossomo. E toda célula tem o seu material genético, que nesse caso é um DNA circular. Presta atenção nisso, tá? No nosso caso, nos eucariotos, o nosso DNA, ele é linear, ele é reto, né? Lembra dos cromossomos? Aqui, o cromossomo bacteriano, que é o DNA, né? Chama cromossomo bacteriano, ele é circular, tá bom? E a gente chama essa região onde o DNA fica de nucleóide, ok? A bactéria, anotem aí, tem parede celular, que é sempre externa à membrana plasmática. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa parede celular, tá? E algumas bactérias, mas nem todas, têm o tal do plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um DNA extra que não é essencial para a sobrevivência da bactéria, ou seja, ela consegue viver sem o plasmídio, tá? Então, ele é um DNA extra. Só que a bactéria que tem esse plasmídio, ela vai ter alguma vantagem no ambiente, como, por exemplo, a resistência a antibióticos, que é a medicação que mata a bactéria. Então, ao longo do processo evolutivo, esses plasmídios houve a seleção de genes de resistência a antibióticos, ok? Mas nem toda bactéria possui. Aqui é mais uma célula de bactéria, né? A célula é a bactéria, porque ela é unicelular. Então, vamos identificar, vocês, como eu já falei, tem que saber identificar, né? O mesossomo, ó, a invaginação da membrana,
a membrana plasmática, citoplasma, ribossomo, o DNA, que chama aqui de nucleóide, né? O plasmídio. Algumas bactérias têm esses pelos aqui que vocês estão vendo. Pode ter flagelo, pode não ter flagelo. Mas agora eu queria que vocês observassem o seguinte. Nós vimos aqui, ó, a parede celular, certo? Desculpa, a membrana plasmática, está em amarelo, ó. Para fora da membrana plasmática, a gente acabou de ver que tem a parede celular. Algumas bactérias, mas nem todas, têm uma terceira estrutura mais externa, que é a cápsula, tá? O que é essa cápsula? A cápsula, ela não está presente em todas as bactérias, mas foi identificado que quando estão presentes nas bactérias mais virulentas. Virulenta não significa que tem vírus, ok? Virulenta significa que elas são mais agressivas na doença que causa, tá? O que foi identificado? Foi identificado, por exemplo, existe uma bactéria que causa pneumonia chamada pneumococcus. E os cientistas viram que o pneumococcus com cápsula mata mais do que o pneumococcus sem cápsula. Então, a cápsula, a bactéria que apresenta cápsula, tende a deixar a doença mais agressiva. Por isso que a gente fala que são bactérias mais virulentas. Mas o que essa cápsula tem de especial que deixa a doença mais agressiva? Quando a bactéria entra no nosso organismo, as nossas células de defesa tentam fagocitar ela. O que é fagocitar? Comer, englobar. Lembra? Fagocitose, englobamento de partícula. Quando a bactéria tem essa cápsula, a cápsula impede que essas bactérias sejam fagocitadas. Então, o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, eles querem matar a bactéria, fagocitar a bactéria, mas eles não conseguem, tá? Então, bactérias com cápsula tendem a ser mais agressivas na sua doença. Bom, e a célula da cianobactéria, né? A cianobactéria são todas as bactérias autótrofas fotossintetizantes. Por quê? Porque existem bactérias autótrofas quimiosintetizantes, né? Que nós vamos ver nas próximas videoaulas. Então, eu chamo de cianobactéria as bactérias que fazem fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese, elas têm o pigmento clorofila. Lembrem que clorofila é pigmento. Mas elas são procariotas. Elas têm ausência de cloroplasto. Nossa, Ana, mas cloroplasto não é a organela que faz fotossíntese? Como ela tem clorofila, faz fotossíntese, mas não tem cloroplasto? Porque elas têm essas membranas fotossintéticas. Esses verdinhos que vocês estão vendo dentro da cianobactéria são membranas que têm a clorofila. Então, ela consegue fazer a fotossíntese sem ter o cloroplasto, devido a essas membranas, ok? A gente encontra cianobactéria em ambiente marinho, mar, água doce e tem cianobactéria terrestre. E nós vimos lá em ecologia que grande parte dessas cianobactérias fixam o nitrogênio do ar, né, que está no ar. Então, elas são importantes fontes de nitrogênio. Nenhum ser vivo consegue fixar, a não ser as bactérias. Então, elas são importantíssimas para o ciclo do nitrogênio, como a gente já viu isso em ecologia. Nós vimos, então, que as bactérias, elas têm parede celular, né? Então, aqui, ó, presente na maioria. Claro que na biologia, como eu sempre digo, tudo tem sua exceção, ok? Mas a grande maioria das bactérias tem parede celular. O domínio das eubactérias ou bactéria, a constituição é peptídeo-glicano. Agora vocês não vão entender direito, mas é muito importante que vocês anotem esse nome. Por quê? Porque outros seres vivos têm parede celular. Que outros seres vivos têm parede celular? Por exemplo, as plantas. E, por exemplo, os fungos. Só que nas plantas, a parede celular é de celulose. Nos fungos, a parede celular é de quitina. E nas bactérias, de peptídeo-glicano. O que é esse peptídeo-glicano? Olha esse desenho aqui ao lado, né? Aqui a parede celular. Esses tubinhos que vocês estão vendo lilás aqui, ó, são os peptídeo-glicanos. É uma união
um polímero, que é uma junção de vários aminoácidos que compõem as proteínas e de disacarídeos, que são carboidratos. Se você está muito perdido nesses nomes, recomendo revisar a aula de A Química da Vida que eu dei para vocês lá no início de citologia, tá bom? Então vejam que a composição da parede celular da bactéria, ela é diferente da parede celular de planta, que é diferente da constituição do fungo, ok? No domínio Archaea, que são as extremófilas, a parede celular é constituída de diferentes tipos de substâncias, ok? E não há peptídeo glicano. Então, quando a gente fala de peptídeo glicano, a gente fala das eubactérias. A gente não vai tratar da parede celular de arqueobactéria, porque é muita diversificação, não é o objetivo no ensino médio, ok? Para finalizar essa parte de parede celular, lembra que a gente viu a cápsula, que algumas bactérias têm uma cápsula que é externa à parede celular, que tornam elas mais virulentas, mais perigosas, né? Que atacam mais, deixam as pessoas mais doentes. Okay? Não pessoas, mas os animais, enfim. Mas um cientista chamado Hans Gram, por isso que chama coloração de Gram, ele percebeu, usando um método que a gente não vai falar desse método, ele percebeu que algumas bactérias elas se coravam de roxo. E outras bactérias, elas se coravam de vermelho. E aí, as que coravam de roxo, ele chamou de gram positiva. E as que coravam de vermelho, ele chamou de gram negativa. O que ele percebeu? Essa técnica de gram, eles perceberam que cerca de 90 a 95% das bactérias gram-negativas são patogênicas. O que é patogênico? Que causam doença. E muitas gram-positivas são não patogênicas e algumas, inclusive, úteis. Então, imagina assim, que uma pessoa está muito doente no hospital e ela precisa saber que bactéria. A primeira técnica que um laboratório de análise clínica vai fazer nessa bactéria é saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Porque a tendência é que, se for gram-negativa, ela vai ser muito mais patogênica, muito mais agressiva na sua doença, tá? Então, vamos continuar lendo aqui, ó. As paredes mais complexas das bactérias gram-negativas a tornam mais resistentes e dificultam que os antibióticos e outros medicamentos adentrem em seu interior. Então, o que os cientistas perceberam? Que apesar dos dois grupos de bactérias serem constituídos de peptídeo glicano, a forma de distribuição da parede celular dessas bactérias eram diferentes. E por isso as gram-negativas, elas têm um mecanismo que evita a entrada do antibiótico, do remédio, para matar a bactéria. Além disso, as gram-negativas geralmente são mais ameaçadoras do que as gram-positivas, por terem uma maior virulência. O que é maior virulência? Elas atacam mais, ok? E se tornarem mais facilmente resistentes a antibióticos. Mas, Ana, o que tem nessa parede o que é diferente para elas serem mais resistentes ao medicamento do que as positivas? Vamos ver. Então, só, né? A coloração de Gram, a técnica de Gram, é um dos mais importantes métodos de coloração usado em laboratório, né? E foi desenvolvido por Hans Gram, ok? Então, nós temos dois tipos de bactéria. As positivas vão se corar de roxo. Ela basicamente só tem peptídeo glicano. Então, ó, tem a membrana, imagina que aqui dentro é o citoplasma, né? Aqui é a bactéria, fechando assim, ok? Então, tem a membrana e a parede celular de peptídeo glicano. Agora, olha a gram-negativa. Ela tem, aqui é o citoplasma. Aí, entre o citoplasma e o peptídeo glicano, que está em preto, existe um espaço periplasmático. Um espaço muito maior. E, além disso, depois do peptídeo glicano, existe uma membrana externa que vai além do peptídeo glicano, que não existe essa membrana externa na positiva. Então, a entrada do antibiótico, que é o medicamento, ele tem que entrar no citoplasma para matar a bactéria.
Então, essa estrutura da gram-negativa dificulta muito a entrada desse antibiótico. Por isso que as gram-negativas são mais patogênicas. Eu vou ficando por aqui e até a segunda parte de bactéria.